Eu meditando, imaginando o propósito que Deus colocar em nossos corações aqui da travessia da vitória. Quando essa ideia veio, que nós colocamos ela em prática, eu particularmente não tinha clareza, ou não tinha, digamos, eu já não sabia o que viria a acontecer depois, quando nós começamos. Mas analisando e procurando entender os desígnios de Deus, para o propósito que Deus colocara no meu coração, a gente, ao crer em algo, ao colocar uma meta a ser alcançada, como o povo que estava sendo escravo, e Deus disse: deixa essa terra e vá para uma terra que eu te mostrarei. Então a terra era o destino. Toda a motivação, toda a força e também o compromisso de Deus estava em levar o povo para aquela terra. Enquanto aquele povo não chegasse naquela terra, obviamente Deus teria responsabilidade com aquele povo, e aquele povo tinha um destino a ser alcançado. O que jamais eles teriam força, motivação para alcançar, se Deus não tivesse colocado um alvo no coração deles. Né? Tem uma terra, deixa de ser escravo, vai para uma terra. Então, analisando tudo isso e trazendo para o mundo espiritual, nós, ao colocarmos uma meta e criar aquela imagem real em nosso entendimento daquela meta, acontece o mesmo. Por isso nós vamos começar a entender essa questão, aonde nós estamos hoje, né? E dizer: olha, eu não quero estar aqui porque não está de comum acordo com a palavra, eu quero estar aqui, essa é a minha terra que manda leite e mel. Então, analisando o seguinte, nós estamos aqui exatamente como o povo estava no deserto. Então imagina aquela expectativa do povo ao último acampamento, fora da terra prometida. Diz: olha, nós estamos acampados aqui, e aquela terra ali é a nossa, prometida. Nós vamos ficar aqui e esperar o tempo de Deus para entrar na terra, que é onde foi registrado um dos maiores eventos descritos na Bíblia, quando Josué parou, né? Se eu não me engano, o nome do local é Gigal, né? E ali aconteceu dos sacerdotes tocar as trombetas e a terra de Jericó cair. Ali eles se apossaram, se apropriaram da terra, né? Então ali tudo se fez novo, né? Aquele povo que era escravo agora estava naquela terra que era deles. Mesma coisa, nós estamos aqui. Quando nós começamos a travessia da vitória, eu particularmente não tinha a menor noção que nós iríamos concluir esse propósito já em nossa terra prometida, em nosso templo, em nossa igreja. Não é? E isso me abriu um leque de oportunidade e de percepção das coisas. Primeiramente, você pode analisar os negócios que nós fechamos, as coisas que aconteceram depois, que não estavam quando nós começamos o propósito, não estava planejado. Isso serve para nós servir de base. Mas Deus usou as coisas mais óbvias, as mais natural. Igualzinho quando você quer chegar num destino, você procura o caminho mais certo. Não é assim? Hoje nós estamos no tempo no mundo digital. Quando você vai em uma estrada, um caminho, quer chegar num destino, você programa no seu computador, no seu... como é que é o nome aí? GPS. E o GPS dirige pelo caminho mais próximo, né? Foi exatamente isso que Deus fez quando o povo saiu do Egito para lá. Deus criou o caminho mais óbvio para o propósito de Deus. Tudo na vida é assim. Então hoje, tudo isso que aconteceu, se nós aproveitarmos para usarmos a fé, nós vamos estabelecer uma meta para nós, no decorrer da palestra nós vamos estar entendendo. E pode ter certeza que Deus nos levará lá, entende? Deus nos dará capacidade. Outra coisa que eu quero acrescentar nessa nova etapa, nós estamos saindo do nosso deserto, né? Para a nossa terra que manda leite e mel. Para que nós entendêssemos o seguinte: as nossas vidas, até agora, o que deu certo e o que não deu errado, não foi culpa do governo, não foi culpa do inverno, não foi culpa do verão, não foi culpa dos vizinhos, não foi culpa de ninguém. É a soma do que nós acertamos e do que nós erramos. Então, cada nova oportunidade, que essa motivação que nós estamos sentindo, ela é o tempero exato para que nós possamos identificar as coisas que deram certo e potencializar as coisas que deram certo. Não é?
e, ao mesmo tempo, identificar o que não é bom e eliminar. Porque se nós formos um pouco humildes, razoáveis, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Se eu quero uma mudança, para melhor na minha vida, e eu continuo com os mesmos pensamentos de antes, agindo da mesma maneira que eu agi até aqui, e esperar que o resultado seja diferente, é ignorância. Exatamente, é ignorância. Não tem sentido, não é verdade? Então isso é muito, para mim isso é muito bom. Porque ao entender que as minhas mudanças só dependem de mim, não depende de mais ninguém, isso é maravilhoso demais, não é? E durante o estudo, tenho certeza que vocês vão entender o que é necessário para ver que grandes coisas nós podemos fazer no Senhor. Entende? Então nós vamos estar falando em princípio, que nós precisamos entender o seguinte. O que difere um rei de um mendigo, não é que o mendigo nasceu predestinado para ser mendigo e o rei nasceu para ser rei. O que difere um do outro é a sua mentalidade, é a sua linha de raciocínio, de compreensão. Entende isso? Então a primeira ferramenta que nós temos que, nós queremos mudanças, vamos aproveitar. Eu poderia falar para vocês, para mim eu tenho como uma folha em branco, inclusive eu tenho uma folha em branco, não está mais branco porque eu citei. Olha, se a minha vida corresponde à soma do que eu acertei e do que eu errei, tem muita coisa boa de Deus, eu creio que todos vocês têm. Aonde nós estaríamos agora se não tivesse conhecido a Deus, o poder da fé, se não soubéssemos da história da cruz, a história de Jesus, aonde nós estaríamos? Mas nós sabemos também que nós não temos tudo aquilo que nós sabemos que nós podemos ter. Não é? Então, eu peguei uma folha e eu escrevi tudo aquilo que eu já identifiquei em mim que não é bom. Tá? Eu escrevi, olha, eu escolhi matar isso aqui eu fiz uma lista, né? Aí acabou ali, o caderno eu botei mais umas coisas para frente ali, entende? Então, eu coloquei no meu coração, eu estou saindo do meu deserto para a minha terra prometida, e lá na minha terra prometida, eu escolhi, só vai passar para frente, esse homem aqui, ó. Esse homem próspero, esse homem abençoado, esse bom pai, esse bom marido, esse bom treinador. Por quê? Você for analisar, você está tirando carteira de motorista, né? Você saberia o que aconteceria se você fosse dirigir um carro sem tirar a carteira, sem conhecer as regras de trânsito? Você se arrebentava na vida. Não é? Nós sabemos que um time de futebol pode até ser um time bom, mas se ele não tiver um bom treinador, ele vai perder o campeonato. Né? 95 é a média que eu vou usar das pessoas. Sabe dirigir carro, mas não sabe dirigir suas vidas. 95% das pessoas sabe tudo sobre futebol. Sabe escalar, sabe o que é certo para ganhar, reconhece que precisa de um treinador, mas não sabe ser o bom treinador da sua vida. Então nós temos campo para trabalhar demais, não temos? Então eu fiz uma lista, né? Baseado no que Jesus diz, mas eu peguei, está lá em Apocalipse 1, mais ou menos por ele assim. Eu tenho a chave que pertenceu ao rei Davi, eu fecho e ninguém abre, eu abro e ninguém. Então se nós formos razoável, entendido, usar um pouco da nossa inteligência. Quem é a maior autoridade sobre a minha vida? Sou eu. Quem é a maior autoridade sobre o meu corpo? Sou eu. Uma coisa é certa, não adianta eu ficar preocupado com as decisões dos governos, dos meus vizinhos, porque em nada adianta eu me preocupar que eu não posso mudar nada na vida deles. Agora, na minha eu posso, só depende de mim. Então, se eu sou a maior autoridade sobre a minha vida, sobre o meu corpo, se eu decidir, esse homem aqui não vai mais viver, esse ato errado aqui, esse comportamento não vai mais viver em mim, se eu decidir, isso acontece. Ah? Aí entra a palavra que nós falamos aqui. Qual é a razão que as pessoas ouviram e não entenderam? Porque ouviram
com os ouvidos, mas não deram a atenção devida que era preciso. E aqui, não sei se vocês perceberam, que é o tema do quadro aqui, está explanando bem direitinho para vocês. Se não der tempo dessa vez, se preocupe, não, vamos ter várias e várias dessas. Nós vamos entender que essa parte que Jesus falou, o coração, o próprio Jesus, Paulo e os outros discípulos falaram homem interior, que é o que a ciência chama mente inconsciente. A mente inconsciente, que é quando nós não damos atenção às coisas, deixamos de absorver porque não alcançamos o nível, digamos assim, a intensidade, a força necessária, a energia necessária. Tudo é assim. Se nós vamos subir uma ladeira num carro e nós pegamos devagarzinho, a energia que gera o motor não é o suficiente, não sobe a ladeira. Mas se nós pegar com tudo, nós sobe a ladeira. Tudo na vida é assim. Quando nós não damos atenção devida a alguma coisa, nós não muda porque não temos atenção devida. E nós vamos estar esclarecendo sobre isso também. Então esse homem interior, que também é o coração, você pode ver, toda passagem bíblica, ele é o comandante da vida da pessoa. Podemos chamar de coração, podemos chamar de mente inconsciente, podemos chamar também de o homem interior. Aqui nós lemos. Eles ouviram com o ouvido, viram com os olhos, mas não entenderam com o coração. Se disser esse monte, monte ergue daqui no mar, e não duvidar no coração. Com o coração se crê e com a boca se... Qual foi o respaldador, o chefe, o maior? O coração. Se alguma coisa o homem tem que guardar, disse Jesus, guarde o coração. Tá? Então, eu falei sobre se nós fizermos, continuar fazendo as mesmas coisas e achar que vamos mudar, vai ter algum resultado diferente, é inútil. Não é? E aqui também tem uma explicação por que muitas vezes nós queremos, mas não mudamos. Sabe por quê? Porque nós se limitamos à programação que está em nossos corações, o que nos coordena, nossas ações. Cada um de nós acreditamos a partir das nossas crenças, a partir do conjunto de coisas que nós acreditamos que aquilo é a verdade. Entende? Então, é necessário que nós expandimos o nosso entendimento para nos permitirmos ações novas, para permitir resultado novo. Os nossos corações, o homem interior, corresponde à mesma coisa de um computador. Lembra aqui? Eu não sei se você estava lá em Marabá quando nós começamos um programa de televisão lá em Marabá. Você não estava mais lá não, né? Nós quebramos 3 computadores. Você sabe por quê? Porque o programa que nós precisávamos para renderizar era descompatível com o computador. E o computador esquentava demais e queimava. Isso quando nós queremos um sucesso, queremos coisas grandes, mas o nosso entendimento não é compatível, da depressão, da estresse, da surto, da problema. Porque a nossa mentalidade é pequena. Entende? Se nós quisermos alcançar o ponto que Deus quer, nós temos que saber, nós temos que lidar com inimigos maiores do que aqui embaixo, com problemas maiores, desafios maiores, vai exigir demais uma capacidade maior. Não adianta nós queremos uma coisa grande com uma capacidade pequena. Então, só podemos se nós expandirmos a nossa mente. É como se você estivesse olhando para algo com um tubozinho de 3 cilindros, né? Aí você vai aumentando a capacidade, vai ampliando. Que é o que nós estamos fazendo aqui, procurando ampliar a nossa mente. Então vamos lá para que nós possamos entrar diretamente. Primeiramente eu quero falar para você que na nossa nova terra prometida, nossa igreja, que a gente vai estar procurando colocar um padrão de mudanças boas, no decorrer do tempo a gente vai falando, nós vamos colocarmos o nosso trabalho seguinte. Primeiramente domingo, que é aqui, né? Domingo, Deus, origem da vida. Isso, a razão disso é porque muitas pessoas têm entendido princípio
tem encontrado a chave, mas tem negado o Criador. Aí se encaixa naqueles que a Bíblia condena. Eles amam a criatura, mas não amam o Criador. Eles querem a riqueza, eles querem as bênçãos, mas não querem o dono da bênção. Então, como nós não somos bobos, porque aqui é uma passagem, Jesus está voltando, pode ter certeza, e vai estabelecer o reino dele nessa terra, pode ter certeza, e nós vamos passarmos, vamos colocar isso no nosso coração, se nós passarmos com o espírito desonesto, se o espírito que estiver em nós não é do Criador, nós vamos, os de Deus vão ressuscitar, vão desfrutar do reinado, e nós vamos passar 1000 anos, e quando nós for levantado é para ser julgado de novo. E aí vamos descer para o centro da terra junto com aquele que nós se assemelhamos. Quem é? Está lá escrito que está guardado um lago de fogo para Satanás, os anjos e os seus seguidores. Eu não quero estar lá, você também não quer. Por isso nós não vamos negar a fonte. Mas nós também não vamos cair na cantada de Satanás e acharmos que as bênçãos não sejam do Senhor. Então, domingo, Deus, origem da vida, né? São pregações tradicionais. A gente vai pregar exaltando Deus, mostrando que tudo é Deus, não adianta, porque é aquela pregação tradicional vai alcançar um povo, né? E obviamente nós já estamos preparando terça e quarta, curas e milagres. Eu quero colocar algo que está no meu coração, até se tornar familiar. Tentei colocar algumas vezes, mas por causa do mesmo entendimento. A gente quer colocar algo em prática, mas não consegue por causa Mas nós vamos conseguir, você pode ter certeza. E nós vamos ficar bom nisso. Terça e quarta, porque nós não podemos negar a cura, porque foi o primeiro ministério que Jesus usou e disse, esses sinais seguirão os que crerem. Não é? Quinta e sexta, riqueza e abundância. Nós vamos estar ficando bom nisso. Nós vamos estar... Até nossos netos já vão nascer com esse DNA na sua carne. Para não passar o que nós estamos passando. Entende isso? Porque não adianta você saber ter o remédio que sara a humanidade inteira e não tem condições para divulgar. O dinheiro, nós não amamos o dinheiro. Nós não servimos o dinheiro. Mas o dinheiro serve para nós de combustível, para potencializar. Se nós não tivermos dinheiro, nós seremos pisados. Nós não chegamos a lugar nenhum, porque quem tem dinheiro nos sufoca. E a Bíblia afirma, em nossa base de fé é a Bíblia, que do Senhor é o céu e a terra e todas as coisas que há. Ouro e prata, dinheiro, todas as coisas que há na terra pertencem ao Senhor. E Deus colocou como nós como herdeiros. Nós vamos deixar pessoas que a gente vê que não é temente a Deus, mas encontrar a porta aberta e entra e pega o dinheiro que é nosso dos filhos. Como eu costumo dizer, quem tem a chave, independente de ser o filho ou dono da casa, entra na casa. Ou arromba a casa. E Jesus disse, quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Então, nós vamos estar colocando isso como padrão, né? E vai ser um pouco diferente, não vai ser aquele ó, tal dia fulano prega, tal dia fulano prega, tal dia fulano não vai ter, em vez disso vai ter aquela base, seja qual for, e que é natural na medida que nós formos crescendo, vendo pessoas novas, algum vai se desenvolvendo mais em área tal, ficando melhor naquela área, então vai sendo, não é? Obviamente dirigido. Então, entendendo isto aqui, o que nós já falamos, agora vamos lá para a nossa expansão da nossa mente. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões aonde? Em Cristo Jesus. Se fosse hoje, a Bíblia fosse atualizada digitalmente, estava assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as fortes bênçãos, e essas bênçãos estão nas nuvens, que é o que acontece hoje nos aparelhos de computadores, de celular. Você quer uma imagem? Você sabe que a imagem existe. Mas se não tiver no seu celular, onde é que você vai recorrer a elas? Nas nuvens.
Você vai baixar aquela imagem, vai fazer um download daquela imagem. Então, primeiramente, nós temos que andar com Deus crendo. As bênçãos que nós precisamos, segundo a Bíblia, ele já deu ou está faltando ou vai dar ainda? Ele já deu. Já deu. Então, em vez de eu estar pedindo a ele uma coisa que já deu, eu vou acessar. Não é bem diferente? Eu vou acessar as bênçãos. E é o que nós vamos aprender, como acessar essas bênçãos. Só que, a mesma Bíblia que diz, o mesmo Efésios que diz, o mesmo Paulo que escreveu Efésios primeiro, foi o mesmo que escreveu Efésio. Cadê o Efésio capítulo 6? Está aqui. Você sabe o que está escrito lá? A nossa guerra, a nossa luta, a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, contra as hostes ou principados ou espírito da maldade que atua aonde? Nas regiões celestiais. A única diferença é que não está em Cristo Jesus. Porque Jesus é a vida, o diabo é a morte. Deus criou a luz. Ele disse, haja luz. O que é que ele fez? Ele separou a luz das trevas. Jesus veio para que desse o quê? Vida. Então nós não vamos ser um instrumento de confundir. Nós, para a nossa vida, tem que ter vida, porque foi isso que Jesus trouxe. Ele separou as trevas da luz. Está separado. As que está em Cristo tem bênção. As maldições, as pragas, todas as coisas, para quem não está em Cristo. Separar uma coisa da outra. Entende isso? Então, tanto as bênçãos como as maldições, elas existem. Agora, se eu entrar pelo princípio, aí volto para aquela palavra que você pregou. Como é que eu vou procurar um vivo no lugar do morto? Me mostra na Bíblia onde está registrado que Deus criou a escassez. Me mostre na Bíblia onde Deus criou a enfermidade. Me mostre na Bíblia onde Deus criou praga, doenças, mazela. Não existe. Então, se eu sou uma autoridade sobre a minha vida, se eu creio em Deus, e eu não reconheço isso aqui não pode estar na minha vida. Não pode estar na minha vida, porque eu não reconheço. A nossa fé tem que estar baseada que tem um Deus que cumpre, o mundo, ele deu livre-arbítrio para as pessoas. As pessoas podem praticar o erro, e ele já disse, ó, se você entrar por esse caminho, o resultado já saiba que é aqui. Agora, se eu decido fazer o que é certo, e esses males invadem a minha vida sem eu querer, para aí, está faltando um governante no universo, então Deus não está cumprindo a parte que é de competência dele. Nós sabemos que isso acontece. Então se eu me enfermar, ei, eu não quero escassez, eu não aceito enfermidade. E me enfermar, agora vamos lá. Vamos entender como é que eu digo para vocês. Nós sabemos, eu tenho falado muito nos últimos dias, tudo é energia, né? Se aqui tivesse um pedaço de gelo, aquele gelo, por que tem aquele gelo? Aquele gelo é o quê? Bora interagir. Gelo é o quê? Água. E antes de ser água? Vapor ou nada. Tá? O que define, o que faz, o que leva o vapor, que é a energia, se tornar água e se tornar gelo? A temperatura. É a temperatura. O vapor que se tornou água em uma temperatura baixa vira gelo. Mas aquele gelo, se pegar numa temperatura normal, vira água. E se a temperatura for mais quente, vira vapor. Quem sabe, a água que está no seu corpo hoje, já teve no meu corpo. Essa é a lei da vida, nós somos 70% líquido. Está no meu corpo agora, foi para o solo, veio o sol, o vapor, voltou para a terra como chuva, é o mesmo processo. Todas as coisas existem. Vamos entender esse princípio aqui, por que eu estou falando isso? Veja só. Eu não entendi isso aqui. Jesus, eu vou usar esse termo aqui.
Vamos imaginar a morte, o poder da morte. A morte só mata nossas células. Vou transferir em quilo. 1000 kW de força negativa mata a nossa célula, que corresponde à nossa morte. Vamos lá. 1000 kW de força negativa, tá? É a morte. Vamos ao mesmo tempo fazer ponte aqui para você entender. Eu não sei qual é a temperatura que leva a água a se transformar em gelo, mas vamos criar 10 graus abaixo de zero vira gelo, não é? Então vamos lá. A morte, que é 1 quilo, 1000 quilowatts, sei lá, eu falei, negativo. Jesus é a energia de 1500. Duvida ao dó se o poder de 1000 negativo sobrevive em uma voltagem positiva de 1500. Não sobrevive. Quem está compreendendo? Eu estou botando um para baixo. O gelo só é gelo porque está 10 graus abaixo. Se voltar para a normalidade, vira água. Mas se aumentar a temperatura, volta a ser vapor. Desaparece. Então Jesus é 1500 de voltagem. Tá? Quando eu estou nessa voltagem, a minha fé, a minha motivação, a minha confiança, ela é medida por energia. Por energia. Quando a minha energia, você pode observar, e a tristeza do Senhor é a nossa. E quando a pessoa está bem abatida, ele está muito forte. O contrário. A alegria do Senhor é nossa. Quando Jacó foi abençoar, quando Isaac foi abençoar a Jacó, ele mandou fazer alguma coisa para produzir uma alegria, para transferência de bênção. Entende por que nós vamos almoçar daqui a pouco? Entende? Então vamos lá. Escute. A escassez existe segundo a palavra de Deus? Não. A doença existe segundo a palavra de Deus? Mas por que ela de fato invade nossos corpos, nossas vidas? Não vou nem responder se vocês já estão entendendo. Porque a nossa energia cai. Alegria é a força. Espanta a luz, espanta as trevas, sim ou não? As trevas não existem. As trevas só existem na ausência da luz. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Aqui que é a expansão da minha mente, da vocês ali, nós vamos ser de frente, nós vamos para reinar. Por quê? Está acontecendo alguma coisa ruim na tua vida? Está faltando dinheiro para pagar uma conta de luz? Está faltando dinheiro para pagar uma coisa? O que acontece? Vem a fonte da vida, vem compre sem dinheiro.